Fala aí, pessoal. Bom dia. Professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de filosofia. Hoje a gente encerra o nosso conteúdo sobre filosofia clássica. Na verdade, vamos tratar já de um contexto de eclipse dessa filosofia clássica e de surgimento do helenismo, que vai ser um marco também no processo no processo filosófico, porque vai remeter a um novo contexto histórico já diferente deste que fez surgir a filosofia clássica. No caso, a gente estudou nas aulas anteriores como Sócrates teve um papel importante como um divisor de águas na história da filosofia, ali naquele contexto do final do século V ao século IV a.C., no período da experiência da democracia direta de Atenas, como que nesse momento foi muito fértil a produção de um conhecimento voltada para a investigação do homem, para as suas questões éticas, para os valores, para a atividade política, entre outras coisas. A gente comentou também a polêmica de Sócrates com os sofistas, como que os sofistas, na realidade, eram filósofos mais comprometidos com a técnica, com a forma de argumentação, com a retórica, com a oratória, e não necessariamente com a definição de um conceito, tal como proposto por Sócrates através do seu método filosófico, a maiêutica, que é o parto das ideias. A gente falou também nas aulas anteriores sobre o discípulo de Sócrates, o Platão, que na realidade tudo que a gente conhece de Sócrates foi resultado dos compilados de Platão. Ele, como um seguidor de Sócrates, escreveu os diálogos socráticos em vários textos e foi a partir dessa experiência, desse acúmulo, que ele elabora toda uma teoria filosófica para a realidade, com o seu realismo dual, a ideia de um mundo sensível e um mundo inteligível, o lugar da verdade, o papel do filósofo nessa história toda. Ele também fala sobre política, sobre a teoria da tripartição da alma, entre vários outros aspectos que nós já aprofundamos. Também falamos na aula anterior... Peraí, passei demais. Também falamos na aula anterior sobre Aristóteles, que era um discípulo de Platão, mas rompe com o seu professor, com o seu mestre, na medida em que ele vai apontar a filosofia para um caminho diferente. Enquanto Platão entendia que aquele mundo inteligível, o mundo das ideias, era a morada da verdade, era onde residia o conceito, o Aristóteles ele vai trazer um pouco essa perspectiva filosófica para o processo de construção do conhecimento a partir da experiência. Então, ao contrário de Platão, em que pressupunha a existência da verdade nesse mundo das ideias e que isso seria anterior à realidade concreta, o Aristóteles constrói um entendimento de que o conhecimento ele é construído a partir da experiência, a partir da matéria, a partir das condições concretas de vida. E o Aristóteles, nessa oposição com Platão, também, a partir daí, ele vai elaborar um conjunto de teorias que dizem respeito a vários temas importantes da filosofia. Ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre ética, sobre a questão da justa medida, de o que é a virtude, do papel do homem na construção do mundo social, o homem como um sujeito político. Ele também vai falar sobre técnicas de argumentação, com toda a discussão dele sobre o silogismo dedutivo, sobre argumentação indutiva, sobre comparação, sobre... Enfim, Aristóteles tem uma densa obra e a gente aqui também pincelou algumas das suas contribuições principais, sem qualquer pretensão de esgotar esse filósofo que é tão importante para o nosso pensamento filosófico ocidental. E aí a aula de hoje tem como proposta justamente encerrar esse período de filosofia clássica e apresentar esse novo contexto histórico marcado pelo helenismo. O que eu quero dizer com isso, gente? A filosofia helenística, ela já está localizada em um contexto diferente. O que acontece? Alexandre o Grande, da Macedônia, consegue construir um
império gigantesco, depois de derrotar Atenas, Esparta e outras cidades gregas, se constitui um império macedônico que vai unir o Oriente e o Ocidente. É nesse Império Macedônico que vai ser vai ser construído, digamos assim, um novo campo filosófico que a gente coloca nesse guarda-chuvão do helenismo, porque ele vai ter algumas particularidades, ele vai ter algumas especificidades em relação à filosofia clássica que nós estudávamos anteriormente. Então, sem dúvida, a gente tem aí um apontamento para as questões, sobretudo para as questões interiores do homem, a busca da felicidade. É um contexto de muitas guerras, é o contexto de expansão e manutenção de um império gigantesco, e é nesse contexto aí que alguns filósofos vão dar início a correntes, a escolas filosóficas com diferentes soluções para pensar as problemáticas do homem no meio desse contexto e o seu processo de busca da felicidade, de busca do conhecimento. E aí aqui a gente vai elencar algumas das principais correntes filosóficas desse período helenista. Então, deu para entender? A gente encerra a filosofia clássica, né, os pais da filosofia clássica, digamos assim, ali com Aristóteles. Nesse momento, a gente vai entender essa filosofia helenística como fruto desse novo contexto do Império Macedônico e, a partir daí, como que essas diferentes correntes vão propor soluções para as problemáticas do homem no seu processo de busca pela felicidade e de entendimento desse lugar da verdade, aonde está a verdade, o que é a verdade, entre outras coisas. Então, vamos lá. Aqui vocês já podem ver nesse mapa mental algumas ideias principais dessas correntes. Então, a gente vai trabalhar aqui o ceticismo, o epicurismo, o cinismo e o estoicismo, tá bom? A primeira corrente que eu quero trabalhar com vocês, portanto, é o ceticismo. O que são os céticos? Os céticos, eles defendem a ideia de que o filósofo deve abandonar as certezas e se manter num estado constante de dúvidas. Para os céticos, a verdade absoluta é inalcançável e nós devemos desfrutar de imediato a verdade absoluta é inalcançável e nós devemos desfrutar do imediato provocado pelos sentidos. Então, se vocês darem uma olhada aqui nessa charge, vocês vão perceber um pouquinho do que eu quero dizer com isso. Dá uma olhada só. Essa charge aí do cético. Telmo, sabe o que me intriga nos céticos? Pergunta o jovem rapaz. O quê? Eles não são céticos em relação ao ceticismo. O que eles querem dizer com isso? Ora, os céticos, como eu falei, eles têm esse entendimento de que a verdade é inalcançável. O que a gente tem acesso são verdades por convenção, digamos assim, que são verdades construídas, elaboradas pelos próprios seres humanos, que de alguma forma eles conseguem alcançar um determinado consenso, uma determinada elaboração teórica a partir de um determinado tema, e essa verdade é uma convenção construída aqui por nós, réis mortais. Mas a verdade natural, a verdade em essência, essa daí seria inalcançável. Então, se há uma verdade, é que essa verdade não é alcançada por nenhum filósofo, por ninguém. Além deles, tem também os cínicos. Vamos voltar aqui no nosso quadrinho, no nosso mapa conceitual, para a gente ver um pouquinho sobre os cínicos. O que dizem os cínicos? Bom, os cínicos defendem a ideia que se deve viver uma vida de virtude, de acordo com a natureza, e se rejeita ali todos os desejos convencionais de riqueza, poder político, força, fama.
Então, os cínicos legitimavam as necessidades naturais, como fome, sede, dormir, as relações sexuais. Isso daí é o suficiente para uma vida feliz. E nós devemos nos libertar dessas agarras, né, dessas amarras, na verdade, que nos aprisionam no mundo de desejos, de poder, de riqueza, que não nos faz feliz de verdade. Então, os cínicos, na realidade, eles são uma corrente filosófica inspirada num filósofo chamado Diógenes. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar de Chaves, o desenho não, aquele seriado que passava no SBT, eu nem sei se passa ainda. Mas Chaves era um jovem morador de uma vila e que ele morava num barril. E ele basicamente não tinha nada, ele vivia naquele barril, ele era um jovem, um órfão que coexistia naquela vila e através dessa relação estabelecida com os vizinhos ali da vila ele vivia várias aventuras, mas no fundo Chaves era uma criança feliz, assim, ele não precisava de mais nada. E Diógenes foi um filósofo que de fato viveu nessas condições. Aí nessas imagens vocês tem o Diógenes aí em destaque. Reza a lenda que o Diógenes ele caminhava pelo mundo com uma lanterna e dizia assim: eu procuro o homem. Onde está o verdadeiro homem? Onde está a essência das coisas? O que é de fato necessário para viver? E aí, para ele, justamente o que é a essência da vida está naquilo que a natureza nos oferece. Então, a gente não precisaria buscar por riqueza, por poder, por nada. A gente deve viver com aquilo que a natureza nos oferece. E aí, na outra imagem em destaque, é uma retratação de uma lenda em que se supõe que Diógenes, um belo dia, se deparou com Alexandre o Grande imperador lá da Macedônia, como eu falei anteriormente, e o Alexandre teria falado para os Diógenes: diga-me o que queres. E, quer dizer, Diógenes ali diante do homem mais poderoso daquele mundo, poderia pedir o que ele quisesse que o Alexandre poderia dar. E a única coisa que o Diógenes pede a Alexandre é: afasta-te do meu sol. É justamente essa a cena retratada aí nessa imagem. Quer dizer, ele não precisava de nada que Alexandre pudesse oferecer, porque tudo que ele precisava, a natureza já oferecia para ele. Outra corrente importante, peraí que eu vou ter que voltar aqui. Outra corrente importante são os epicuristas. Vamos dar uma olhada aqui nos epicuristas. Peraí. Os epicuristas, o epicurismo consiste na ideia de que os homens devem procurar pelo prazer, que seria o caminho para a felicidade. Esses prazeres podem ser duradouros ou imediatos, mas de que tipo de prazer a gente está falando? No caso dos epicuristas, é muito importante a gente entender que eles tem um entendimento de que é importante a gente ser feliz agora. Tem essa frase aí de Epicuro que diz o seguinte: enquanto eu sou, a morte não é. E quando ela for, eu já não serei. Por que então deveria temer o que não pode ser enquanto sou? Ele está falando aí justamente da importância da gente viver o aqui e o agora e a gente ser feliz e buscar esses prazeres da vida sem cairmos também em algo, na vaidade, na busca pelo poder, nas riquezas, mas o entendimento de que a vida, ela está aí para ser vivida e a razão é um caminho para se alcançar a felicidade. Esses filósofos, eles têm um entendimento que o verdadeiro sábio, o pensamento racional, ele é de fundamental importância para a gente equilibrar os desejos, identificar o que é desejo, o que é necessidade e encontrar esse equilíbrio que é a chave para a felicidade e vivê-la de fato no momento em que é necessário. Vamos lá? Por último, quero falar com vocês aqui também do estoicismo. O estoicismo se destaca por acreditar que toda a realidade é racional.
O que isso significa? Ou seja, né, Deus é apenas o nome que damos aos princípios da natureza e não há lugar para ir além desse mundo. Por essa filosofia, a gente pode compreender a ordem universal que existe, que determina a nossa condição de existência e que a gente não tem o poder de alterá-la. Então há um certo fatalismo, né, ou determinismo presente nessa perspectiva, em que nós não teríamos controle sobre o nosso destino. E aí tem uma frase aí de Sêneca, que é um dos filósofos do estoicismo, que fala: o homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele o viver muito, mas sim o viver bem. A gente não sabe quanto tempo vamos viver, a gente não sabe o que está predestinado, predeterminado para nós, e nós precisamos nos focar justamente naquilo que vai nos trazer a felicidade, observando sempre o papel da razão, da racionalidade na construção desse caminho possível para o homem. Então, todos esses filósofos, de alguma maneira, eles estão aí preocupados com esse caminho para a felicidade, identificando o papel da razão nesse processo e compreendendo os lugares de que nós podemos atuar ou não, onde reside a verdade, onde não reside, qual é o papel de Deus, qual é o papel do destino. Todas essas são questões trazidas por essas diferentes correntes helenísticas, que na sequência, como a gente vai estudar, vão sofrer uma dura concorrência, digamos assim, com uma nova corrente, uma nova mentalidade, uma nova cultura, uma nova religião que surge nesse contexto mesmo e que vai se tornando cada vez mais popular, que é o catolicismo. O surgimento da religião católica vai representar uma virada cultural e religiosa na história dessa antiguidade clássica e vai dar início a um novo período da história da filosofia, no momento em que, na sequência do Império Romano e na sequência da queda desse Império Romano, você vai ter a Igreja Católica já institucionalizada como a maior força política, religiosa, filosófica, econômica do Ocidente. E aí é o período medieval e tudo que aquilo vai representar no âmbito da filosofia. Mas esse é um papo para depois. Vou postar na sequência uma videoaula sobre esse período. E é isso. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Valeu, pessoal! Beijo, beijo. Tchau, tchau.